Olá, bem-vindo à disciplina de Segurança da Informação. Eu sou o professor Dionísio Machado Leite Filho. Módulo 3, Prevenção de Ataques. Unidade 1, Autenticação e Autorização. Então, nós estamos num caminho onde nós começamos com o conceito de segurança, né, onde que os processos e as pessoas são envolvidos. Aí nós passamos por criptografia, então a forma como esconder informação, como embaralhar essa informação. E aí nós chegamos num ponto onde as questões de autenticação e autorização, elas são interessantes de serem vistas. Então, nós precisamos, dentro desse contexto de autorização e autenticação, de regras de acessos, né? Então, essas regras de acesso elas podem estar relacionadas às redes, aos sistemas, bancos de dados, armazenamento em servidores, e todos os dispositivos, equipamentos e hardwares que estão ligados a uma rede. Então, nós também precisamos nos preocupar aqui com padrões de procedimentos. Então, por meio de utilização de ferramentas que possam bloquear ao máximo ataques externos aos computadores da rede. E políticas que estabeleçam os critérios para identificar quem internamente está utilizando os recursos de uma rede de computadores, bem como o registro de quando e como foi executado ou realizado esse acesso. Então, veja que aqui nós temos um conjunto de informações que elas já foram tratadas em outros momentos. Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, a questão ali de procedimentos para fazer o bloqueio, né, de quem pode acessar ou não uma informação. Então, eu faço isso porque na rede eu não sei quem está do outro lado, né? Então, eu preciso aqui ter algum tipo de garantia de quem está acessando aquele recurso é a pessoa de fato autorizada para fazer esse acesso. Então, não posso simplesmente deixar o meu recurso aberto e quem quiser utilizar pode chegar e utilizar ele, né? Então, se for algum recurso, por exemplo, uma impressora, isso não causa tanto dano, né? Porque o máximo que vai acontecer é a utilização de recursos físicos. Vamos lá, quantidade de folhas, quantidade de toner, tinta e tudo mais. Agora, e se esse recurso for informações, né? Então eu tenho lá um conjunto de informações no banco de dados, por exemplo. Então essa informação ela não pode simplesmente estar disponível para todo mundo, ela tem que estar disponível para pessoas específicas dentro de contextos específicos. Um outro ponto são as políticas e os critérios para identificar quem vai utilizar esse recurso propriamente dito. Então, eu não posso simplesmente deixar bloqueado ou ter regras para pessoas externas, mas para pessoas internas ser tudo aberto. Então, dentro das minhas políticas ali de segurança, dentro das minhas regras de segurança, eu preciso contemplar também o público interno. Então, note que existe a preocupação com saber quem está utilizando o recurso, dentro de quem está utilizando o recurso, se essa pessoa ou esse ente ele é externo ou interno à rede. Então, o nosso controle de acesso, propriamente dito. Então, o controle de acesso ele é o gerenciamento da visualização de informação e da utilização dos recursos digitais de uma rede de computadores. Ele considera as propriedades da segurança da informação, que são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, prevenir a visualização não autorizada dos dados está relacionada à confidencialidade. Impedir qualquer modificação não autorizada nesses dados está relacionado à integridade. E assegurar que os dados sejam acessados por entes autorizados, disponibilidade. Então, notem que, dentro do controle de acesso, quando a gente fala em confidencialidade, por exemplo, a gente está falando que a visualização ela tem que ser autorizada para quem tem acesso àquele recurso e não autorizada aos demais. Em outros momentos, nós colocamos a confidencialidade aqui como um mascaramento da informação, né? Então, quando a gente está usando lá a criptografia, por exemplo, a gente está pegando a informação em texto claro, passando ele para texto cifrado. Então, note que aqui o mesmo conceito que é a confidencialidade, por exemplo, ele está sendo utilizado com uma outra perspectiva. Ou seja, a informação ser confidencial quer dizer que ela vai ser acessada por um grupo específico e por outro grupo não vai ser acessado. Ou seja, ela é confidencial a um determinado grupo, ela é restrita a um determinado grupo. Da mesma forma, a integridade. Então, impedir que qualquer modificação não autorizada nos dados aconteça. Essa modificação, ela pode ser uma modificação direta. Então, vou lá no sistema, olho lá no banco de dados, por exemplo, uma informação e troco essa informação. Então,
nós estávamos olhando num contexto de integridade onde existe um arquivo, existe um texto, e eu vou lá e mudo esse texto de forma intencional. Nesse caso de acesso a sistemas, né, acesso por rede, por exemplo, a integridade está relacionada aqui à não possibilidade de manipulação de informação, e aí esse ponto é importante, que ele pode ser tanto por pessoas externas, quanto por pessoas internas à instituição ou à empresa. Então, o controle da integridade dos dados, ele passa tanto pelo controle externo, quanto pelo controle interno, e está relacionado à não modificação de dados no sistema. Então, eu tenho lá meu banco de dados, ou eu tenho uma planilha com uma série de informações, arquivos de texto. Então, eu garanto que quem vai modificar aquela informação é quem tem permissão para fazer isso. E a disponibilidade, que é assegurar que esses dados sejam acessados por entes autorizados. Em outros momentos, nós estávamos olhando essa perspectiva como algo mais físico. Então, assim, existe o serviço e ele está disponível. Existe uma máquina executando isso e essa máquina está disponível. No domínio de controle de acesso, essa disponibilidade está justamente relacionada ali à possibilidade ou não de acesso. Então, imagina que eu tenho alguém que tem permissão de acesso a um determinado recurso, a um determinado arquivo, e ele não consegue fazer esse acesso. Pode ser que a máquina está ligada, o servidor está em execução, está tudo ok, né, com relação a hardware, mas quando dou acesso, a pessoa que deveria ter acesso não tem. Então, pode ser uma falha de configuração, pode ser uma falha de processo, pode ser uma falha em vários quesitos ali que envolvem o serviço. Mas a partir do momento que quem tem acesso não consegue fazer esse acesso, a gente fala que a disponibilidade não está sendo atendida. E a gente sabe que dentro desse conjunto de segurança, né, quando a gente fala de segurança de dados, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, elas precisam ser atendidas sempre, para que a gente possa ter um ambiente seguro, né, que a gente consiga garantir que existe uma segurança sobre os dados. E o nosso controle de acesso, ele precisa observar dois pontos. Então, a identificação do usuário que se conecta em uma rede e a sua autenticidade. Então, para que um usuário seja capaz de acessar um recurso de uma rede, deve ser determinado se essa pessoa é quem ela diz ser. Então, a gente precisa de algumas credenciais, isso é importante. E, além dessas credenciais, nós precisamos definir direitos e privilégios para executar ações necessárias. Então, se a gente pegar uma empresa, por exemplo, né, tem lá um conjunto de funcionários, nós precisaríamos, dentro desse conjunto de funcionários, fazer classificações para saber desses funcionários quais podem acessar o recurso A, quais podem acessar o recurso B, quais podem acessar o recurso C. Então, pode ser, por exemplo, que um conjunto de usuários possa acessar o recurso A e C. Já outro conjunto pode acessar o conjunto A e B. Já um terceiro conjunto pode acessar só o recurso B. Um quarto grupo ali, ele pode acessar os recursos B e C. Então, note que dentro da instituição, dentro, né, da minha empresa lá, do meu órgão, enfim, de onde eu estou definindo a minha política de segurança, o público interno pode ser classificado, né, de acordo com os recursos que podem ser acessados, e o público externo, ele vai estar relacionado com os serviços que são disponibilizados. Então, perceba que existe uma diferença com relação ao público interno e externo, com relação ao que está sendo disponibilizado. E aí, na linha do público externo, por exemplo, então a gente começa a pensar o seguinte: bom, então aí fica fácil, porque se eu vou definir só os serviços, eu posso falar quais são os serviços que são acessados externamente, quais são os usuários e quais são as senhas, né, para esse acesso. Agora vamos pensar num site, né? Eu tenho lá o meu site, eu estou acessando esse site, bacana, e aí eu só visualizo. Mas e para fazer a administração nesse site? Então eu tenho uma área do administrador, e essa área do administrador, ele vai ser acessado com usuário e senha. Só que mesmo os administradores do site, nem todos estão no mesmo nível. Então eu posso ter administradores, por exemplo, que têm acesso total. Então, o administrador que tem acesso total, ele vai conseguir, além de mudar conteúdo, mudar layout, ele vai conseguir mudar regras de negócio, ele vai conseguir mudar objetos dentro do site, ou seja,
ele vai conseguir mudar qualquer coisa que seja relacionada àquela aplicação ou site. Eu também posso ter usuários, administradores, que eles não têm tanto acesso assim. Então, eles têm acesso apenas à publicação de conteúdo, por exemplo. Então, eles têm acesso a uma determinada área, e nessa área que ele tem acesso, ele consegue fazer a publicação de determinado conteúdo. Então, veja que, mesmo com algo que teoricamente é simples, né, que seria a administração de um site, os administradores desse site, eles possuem níveis de acesso, e esses níveis de acesso, essa classificação, ela precisa estar disponível lá na minha política de segurança, né? Então, nos meus logs, enfim, em todo o meu arcabouço ali relacionado à segurança de informação. Então, aqui um exemplo, né, do controle. Então, quando eu quero definir, por exemplo, o acesso lá a uma impressora, então eu preciso primeiro, ter uma lista para ver as identificações de quem pode usar essa impressora. Aí, dentro dessa lista de quem pode usar a impressora, eu preciso fazer uma autenticação. E dentro dessa autenticação, eu preciso ter uma autorização. Então, note que, quando eu tenho ali a lista de identificação e autenticação, né? Pode ser, por exemplo, que determinado usuário ele tem acesso só à função de impressão. Então, pegando aqui uma impressora dessas multifuncionais, que tem scanner, ela faz cópias, enfim, ela tem uma série de recursos. Então, pode ser que um determinado usuário, né, ele tenha acesso só à função de impressão. Dentro da função de impressão, ele pode ter a impressão por rede e a impressão local, por pendrive, por exemplo. Então, eu preciso definir, dentro das regras de acesso à impressora, quais indivíduos, né, dentro de um conjunto ali de uma empresa, têm acesso só à impressão por rede, ou só à impressão por pendrive, ou as duas, ou acesso inteiro, né, de scanner, de cópias para o recurso. Então, essas questões, né, que definem aqui os 3 passos de identificação, autenticação e autorização, eles devem estar, descritos na minha política de segurança. Professor, mas é uma impressora, né, que problema de segurança, por exemplo, essa impressora pode causar, né, dentro ali da minha instituição e tudo mais. Imagina que dentro da minha instituição, exista algum processo que precisa, de fato, de coisas impressas, né. Atualmente a gente já não tem tanto mais esse requisito de coisas impressas, né, quase tudo é por meio digital. Mas vamos imaginar ali que exista algum processo que tenha esse requisito de impressão. Então, toda vez que eu precisar usar essa impressora, ela tem que estar disponível. Notem que a gente volta de novo à questão de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, nesse caso, eu preciso que o recurso esteja disponível. Então, se todo mundo pode acessar a impressora, né, e mandar lá os seus serviços para imprimir e tudo mais, o que aconteceria, por exemplo, com um processo que precisa de fato ser impresso e ele pega uma fila de processos que não precisam ser impressos? Então, pode ser que nesse meio tempo, esse serviço de impressão, né, que era necessário, ele não seja atendido. Porque a gente entra em outras questões, né? Por exemplo, impressora aqui, ela é região crítica para o sistema operacional. Então, pode ser que dentro ali do algoritmo de definição de jobs e tudo mais, que esse job que eu mandei que é importante, né, que seria a impressão lá, que ela de fato é um processo que é necessário para a empresa, pode ser que ele se perda ali no meio dos processos, né? E aí, dentro desse contexto, eu tenho ausência de disponibilidade, ou seja, a segurança do meu sistema ela não foi atendida. Aí a gente para fazer uma reflexão, né? Fala, poxa, mas foi uma impressão que não foi bem sucedida, mas o sistema como um todo não atendeu a disponibilidade. Se ele não atende a disponibilidade, ele não é um sistema seguro. E aí, nessa linha de identificação, autenticação e autorização, nós temos a identificação. Então, essa identificação, ela é uma identidade. Então, ela é verificada durante o processo de autenticação. Então, a autenticação, ela vai ser um processo de 2 etapas. A primeira é a inserção de informações consideradas públicas, então, o nome de usuário, número de funcionário, número de conta,
identificação de um departamento, algumas características biométricas, e depois a inserção de algum tipo de informação privada, uma senha, um token de pendrive, enfim, algum dispositivo de segurança que armazena uma determinada senha, né, para fazer essa autenticação. Então, nomes de usuários de rede baseados no nome próprio do usuário, eles podem ser formados, né, pode estar dentro da regra, só que eu preciso estipular de fato uma determinada regra para composição desses nomes, né, para gerar essa a identidade. Imaginem que dentro da minha instituição eu tenho 5 funcionários chamados Carlos. Então eu não posso simplesmente deixar com que o nome de usuário seja Carlos, porque se todos os 5 tiverem nome de usuário Carlos, como que eu consigo diferenciar o Carlos 1 do Carlos 2? E o Carlos 2 do Carlos 3 e assim sucessivamente, né? Então como que eu consigo fazer isso? Então, não é possível de fato, né? Porque eu não sei qual Carlos de fato é. Então, nesses casos, eu preciso criar identificadores únicos, e aí dentro desses identificadores únicos, eu consigo falar então que existe um Carlos 1, que existe um Carlos 2, que existe um Carlos 3 e assim sucessivamente. Isso pensando no domínio de aplicação. Agora, vamos olhar um nível um pouquinho mais baixo, né? Vamos olhar lá a questão de rede na troca de informação propriamente dita. Então, nós vimos lá na disciplina de redes, né, quando a gente fala em redes de computadores, que existe uma troca de pacotes, e essa troca de pacotes, ela vai acontecer, né, porque normalmente a informação ela tem um tamanho discreto e único de rede, e aí os arquivos que eu quero mandar pela rede nem sempre têm esse tamanho discreto, às vezes elas são maiores, né? E aí, pelo fato delas serem maiores, eu preciso seccionar essa informação, ou seja, eu preciso criar pacotes menores, né, que vão ser pedaços dessa informação como um todo. E aí eu preciso fazer com que essa informação saia de uma máquina 1 para uma máquina 2, ou de uma máquina cliente para uma máquina servidor, enfim, eu preciso fazer essa troca. Então, para eu fazer isso, eu preciso, para que essa atividade dê certo, eu preciso identificar esses pacotes. Então, a identificação desses pacotes, ela vai estar relacionada ao processo que eu estou acessando, à máquina que eu estou acessando, e aí dentro desse conjunto, né, de máquina e processo, eu também preciso identificar quais são os pacotes. Que veja, se eu estou pegando uma informação completa e eu estou dividindo ela em informações menores, a hora que eu for recompor essa informação, eu preciso recompor ela em ordem. Então, eu gero lá o pacote 1, pacote 2, pacote 3 até o pacote N. Quando essa informação chega do outro lado, ela tem que ser pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote N. Lembrando que a rede, né, o meio da rede, ela é um ambiente inseguro. É um ambiente que eu não consigo controlar. Eu não sei por quantas máquinas a informação passa. Eu só sei que, dado uma máquina origem, existe um destino. E eu preciso que essa informação saia da origem e chegue ao destino. Então, notem que a identidade, quando a gente fala num domínio de processo mais alto nível, né, quando a gente está falando em aplicação, ela está relacionada a nome de usuário. Quando eu falo em coisas de mais baixo nível, né, como é uma informação de rede, por exemplo, eu, tô, eu preciso, de alguma forma, identificar aqueles pacotes. Eu preciso fazer com que aqueles pacotes sejam inteligíveis para quem está recebendo, porque quem está gerando está de um lado da rede, quem está recebendo está do outro lado da rede. Então, isso com relação ali à troca de pacotes, né? E a gente pode pensar numa outra perspectiva também, que é a seguinte, tá, tudo bem, mas como que essa troca de informação, ela funciona, né, no meu sistema operacional, por exemplo? Então, como que isso acontece? Eu tenho uma lista de processos, chamada de PID, e aí esses PIDs, os processos têm acesso direto porque estão na mesma máquina, estão no mesmo espaço de memória, então é fácil fazer essa identificação, né? Então vejam que, dentro da máquina, a identificação do meu processo, ele é feito via PID. Quando eu estou fora da máquina, né, então eu estou na minha máquina e eu quero acessar um servidor, eu não posso simplesmente pegar a lista de processos dessa máquina, porque daí eu estaria ferindo uma série de requisitos de segurança. Eu estou vendo aplicações que estão rodando ali
e que eu não posso ter acesso a isso, né, que é a parte de confidencialidade. Então, se isso não é possível, como que eu consigo identificar um processo em outra máquina? Eu consigo identificar um processo em outra máquina via números de porta. Então, ao invés de disponibilizar uma lista de IDs de processo, eu disponibilizo as portas para acesso de processos remotos, que são processos de rede. Então, vejo que numa primeira visão, a identidade ela é só definir um nome de usuário. Na verdade, a identidade, né, aqui a identificação, ela passa por uma série de questões que vão desde a aplicação de fato, né, então eu tenho lá um login e senha, por exemplo, que eu preciso estipular aqui um determinado nome de usuário, até recursos de baixo nível. Então, como a gente está tratando de segurança da informação e a gente precisa ter esses pontos de vista a respeito, é importante saber que essa identidade, né, essa identificação, ela está presente em outros componentes que não só nesses campos ali de usuário e senha. E aqui é um exemplo, né, de composição de identificação. Então, no exemplo lá do Carlos, né, então eu tenho aqui, ó, Carlos Santos, eu tenho Carlos Silva Santos e o Carlos Silva. Então, se eu definir como username lá para todos os Carlos, né, que o username dele será Carlos, como que eu consigo diferenciar o Carlos Santos do Carlos Silva Santos do Carlos Silva? Então, se a gente pensar, poxa, mas cada um vai ter uma senha diferente, né? Então, com base na senha, eu sei quem que é. Então, eu pego lá o Carlos Santos, por exemplo, a senha dele vai ser Carlos 1234. Aí já o Carlos Silva vai ser Carlos 5678 e assim sucessivamente, né? Agora imagina a seguinte situação. O Carlos Santos, ele está mal intencionado, lá ele quer fazer um acesso ao sistema, mas ele não quer ser rastreado, ele não quer saber, ele não quer deixar que saibam que foi ele que fez o acesso. E aí ele descobre a senha do Carlos Silva Santos. E aí como que ele descobre isso? Ele pode fazer por uma força bruta, né? Ele pode falar assim, bom, se a minha senha é Carlos 1234, por que não a do Carlos Silva Santos, né? Ser Carlos 5678? E ele vai testando, né? Vai fazendo ali um processo de força bruta, que foi o que a gente viu lá em criptografia, né? Ele vai tentando fazer composições de chaves que são teoricamente conhecidas, né? Então, ABCD 1234, 1234567890, enfim, ele vai fazendo algumas tentativas e ele descobre a senha do Carlos Silva Santos. Então, notem que, nesse ponto que ele descobre a senha, já não dá mais para saber qual Carlos acessou. Se foi o Carlos autêntico, que é o Carlos Silva Santos, ou o Carlos que está ali mal intencionado, né, que é o Carlos Santos. Então, vejo que essas questões de identificação, elas podem parecer simples num primeiro momento, mas no contexto mais geral, né, de utilização de sistemas e tudo mais, ele é muito importante para a manutenção da segurança da informação. Uma outra forma, que talvez seja mais especializada para fazer esse processo, é o uso de biometria. Então, por que que ele se torna um meio mais especializado? Porque existem algumas partes do corpo que elas são únicas. Então aqui nós temos a digital, a íris, né, o formato do rosto ali, e a digital da mão como um todo. Então esses itens, eles são particulares e eles são únicos. Então a minha digital, por exemplo, ela não vai ter nenhuma outra igual, né? Então eu consigo garantir que a minha digital, ela é única. Tá, professor, mas se eu tiver um gêmeo idêntico, mesmo se eu tiver um gêmeo idêntico, a minha digital ali, a minha íris, ela vai ser diferente. Então, são elementos que eu posso substituir, por exemplo, aos nomes de usuário. Que aqui eu já não teria aquele problema de, mas é o Carlos A ou o Carlos B, né? Então eu faço via biometria. Então a biometria é um recurso interessante, é um recurso que atualmente ele vem sendo utilizado cada vez mais, mas é um recurso que ele acaba sendo um pouco caro, porque eu preciso de dispositivos específicos para fazer a captura desses elementos, né? Então eu preciso lá de uma câmera para fazer a captura da minha digital, eu preciso de uma câmera para fazer a leitura da íris, enfim, eu preciso de algum dispositivo externo para que eu consiga fazer esse controle. O que não acontece com o nome de usuário, né? Então o nome de usuário, ele é definido
em algum momento, e aí, a partir dessa definição, não tenho nenhuma necessidade, de dispositivos adicionais. Já na biometria eu tenho. E aí a gente vem para a parte de autenticação. Então eu consegui identificar o meu usuário, agora eu preciso autenticar ele. E aí essa autenticação, ela pode ter aqui, 3 aspectos mais gerais, né. Então, 3 formas, se é que a gente pode colocar assim. Primeiro é, algo que o meu usuário saiba, ou algo que ele possua, ou algo que ele seja. Então, pode ser uma senha, um PIN, nome da mãe, algum segredo, né, uma sequência ali de senhas, números, enfim, né, de alguma sequência lógica. Para quê? Para que eu consiga garantir que aquele usuário, né, aquele Carlos lá que está colocando lá no campo de usuário, seja ele mesmo com a sua autenticação, ou seja, com a sua senha, né. Então, a desvantagem desse método, tanto de algo que ele saiba, que ele possua ou que ele seja, é que uma terceira pessoa pode obter esse conhecimento, né, pode obter essa senha de acesso, sem necessariamente ser aquela pessoa, tá. E aí, nesses casos, a gente, de novo, começa a ter um olhar para a biometria, né, porque ele pode descobrir a senha, por exemplo, mas se a identificação for por biometria, então, independente dele saber a senha ou não, ele nunca vai ter identificação. Ou eu posso fazer um sistema que seja baseado em identificação e autenticação por biometria. Então, eu coloco lá, a minha digital, por exemplo, e aí essa minha digital, ele já vai falar que sou eu e já vai me autenticar. Então, a biometria ela traz aqui uma série de vantagens com relação tanto à identificação quanto à autorização. E aí, essa questão da autenticação na rede. Então, nós já vimos que existe a identificação, né, a identificação por processo, por exemplo. Então, eu tenho lá o número de sequência do pacote, eu tenho o IP para onde está mandando, a porta específica. Mas como que eu consigo autenticar, por exemplo, no meio da rede? Né? Então, como que eu faço isso? Para algumas aplicações, a gente consegue fazer essa autenticação via hash. Então, aplicações P2P, por exemplo, elas pegam, fazem o mesmo processo, elas pegam um arquivo inteiro, dividem esse arquivo em pedaços menores, só que para cada pedaço é gerada uma hash. Ou seja, nesse exemplo aqui, né, onde eu tenho alguém mal intencionado que faz a leitura e grava lá, que ele faz essa manipulação no pacote, toda vez que ele fizer qualquer modificação, o número de hash do pacote vai ser diferente. Ou seja, no máximo aqui, o sujeito mal intencionado ele conseguiria ler determinada informação, né? Por quê? Se ele modificar, o hash do pacote muda. Veja, a gente não está criptografando a informação, a gente está criptografando o contexto da informação, né? A gente está criptografando as informações de contexto da camada de transporte. Pô, professor, então eu posso fazer uma criptografia nas informações de contexto e nas informações propriamente ditas? Posso, né. Então isso aumenta a segurança que está envolvida ali na minha troca de informação, né, a segurança que está envolvida na minha troca de pacotes, eu aumento o nível de autenticação, só que, em contraponto, eu diminuo aqui o desempenho da rede. Poxa, professor, mas por que eu diminuo o desempenho da rede, né? Porque se eu estou fazendo várias criptografias, né? Se eu estou gerando o hash do número de pacote, se eu estou gerando a própria criptografia dos dados, eu preciso em algum momento verificar essa hash. Então, enquanto eu estou verificando essa hash, eu estou consumindo recurso. Isso faz com que o meu sistema fique um pouco mais lento. Quando eu vou olhar a criptografia do pacote, isso também acontece, né? Então, eu gasto um pouco mais de recurso. Então, existe uma linha muito restrita entre o quanto de segurança eu quero e o tanto de desempenho que eu estou disposto a perder, né, para garantir essa segurança. Uma outra forma de fazer essa troca de informação sem que o sujeito mal intencionado consiga pegar a informação de fato é fazer uma criptografia, ele utilizar um protocolo de segurança ou qualquer coisa assim na camada de rede. Então, as VPNs, por exemplo, elas fazem isso, né? Elas acrescentam lá na camada de rede
o IPsec, e esse IPsec faz o quê? Ele pega o pacote original, criptografa ele, e aí gera um pacote sobre o pacote original. Então eu tenho o pacote de IPsec, dentro desse pacote de IPsec eu tenho o meu pacote lá criptografado. O que acontece? Quando eu faço a troca da informação pelos nós da rede, essa informação consegue transitar, porque existem as informações de contexto e tudo mais. Quem pegar essa informação no meio do caminho não vai conseguir entender o que está acontecendo ali, porque está tudo criptografado. Só que nesse meio do caminho, quem está recebendo a informação precisa fazer esse processo de decriptografia. Então, fazer esse processo de decriptografia consome recurso, né? E esse consumir recurso faz com que o sistema fique mais lento. Então, toda vez que a gente usa VPN, por exemplo, a gente consegue notar uma certa diferença de desempenho. Parece que a conexão fica um pouco mais lenta. E isso acontece justamente por causa das camadas de segurança que a VPN implementa para a troca de pacotes. E a autenticação na rede, ela também pode servir, por exemplo, para fazer a troca de chaves, né? Então, como fazer a troca de informação entre dois nós na rede de forma segura, né? Então, por exemplo, eu quero gerar uma chave pública. Como que eu faço para fazer a troca de chaves até eu chegar na chave pública, né? Então, existe aqui um algoritmo chamado de Diffie-Hellman, e esse Diffie-Hellman, ele faz a troca dessas chaves. Ele utiliza como base números primos grandes. Ele usa uma função geradora, e essa função geradora, ela é conhecida nos dois pontos. Qual que é a diferença, né? Para um terceiro ali, para um mal intencionado. Como eu estou fazendo a troca entre dois nós para compor uma determinada chave, se em algum momento quem está pegando essa informação vê o conteúdo, ele não sabe se é a chave já gerada ou se é o momento de definição da chave. E mesmo se ele souber que é um momento de definição de chave, ele só consegue ele só consegue inferir a chave privada se ele tiver o gerador de A e o gerador de B, né? E o gerador de A e o gerador de B, eles são teoricamente privados. Então, esse algoritmo de Diffie-Hellman, ele consegue resolver a questão de trocas de chave para geração de chave pública. E é o princípio utilizado pelo RSA. Uma outra forma aqui de autenticação, que ela está mais voltada para nível de acesso e sistemas finais, né, de aplicação, são os firewalls. Então, o firewall, ele é um mecanismo de segurança que pode ser realizado tanto em hardware quanto em software, sendo de software o mais utilizado. Ele tem uma regra, né, um conjunto de regras ou instruções. Ele olha o tráfego de rede, então vê a quantidade de pacotes que entra, a quantidade de pacotes que sai, os domínios que estão sendo acessados, né? Então as URLs ali das minhas requisições. E aí ele determina, de acordo com as regras implementadas, quais são as operações de transmissão ou recepção de dados que podem ser executadas. Então, digamos que eu tenho uma URL lá que não pode ser acessada. Então, eu configuro isso no meu firewall e aí todo mundo que tentar acessar essa URL vai ser bloqueado. A mesma coisa pode acontecer ao inverso. Então, eu tenho lá um serviço no meu servidor e eu quero que determinadas requisições tenham acesso a esse serviço. Então, eu gero regras de acesso no meu firewall para que apenas quem está habilitado a fazer acesso àquele determinado serviço tenha êxito. Então, um firewall, ele é uma ferramenta que suporta e reforça uma política de segurança de rede. Note que, dentro aqui do nosso conteúdo, nós vimos que a segurança de rede, então, ela vai estar relacionada à confiabilidade, que é a capacidade de troca, né, de informação entre dois nós. Ela vai estar relacionada à autenticidade, que é garantir que um processo está mandando para outro processo e vice-versa. E essas questões, elas vão estar definidas dentro de uma política de segurança, e essa política de segurança, ela também pode envolver aqui as regras do meu firewall. Essas foram as referências utilizadas nessa aula. Então, livro do Machado, né, Segurança da Informação, Princípios e Controles de Ameaça, e o livro do Terada, Segurança de Dados, Criptografia em Redes de Computadores. Muito obrigado e bons estudos.